O dia de hoje, 25 de janeiro, tem um sabor todo especial para os amantes da boa música. Hoje é o Dia Nacional da Bossa Nova. Essa data foi instituída pelo governo federal em 1999 e tem como parâmetro de referência a data de nascimento de um dos maiores expoentes desse movimento de renovação da música brasileira. Trata-se, na verdade, de Antônio Carlos Jobim, conhecido por nós como Tom Jobim. Eu sou o professor Rubens Soares, de História, e sinto muita satisfação em receber um convite desta casa, da produtora Reis, para levar até você um conjunto de reflexões, uma série de reflexões sobre a música brasileira, sobre a história da Bossa Nova. Você sabe o que significa Bossa Nova? Essa expressão passou a ser utilizada no meio musical no Brasil no final da década de 50, para designar um movimento de renovação, de releitura na música brasileira, sobretudo no samba. Mas você deve estar se perguntando o que significa também a palavra bossa. Os historiadores que aprofundam as suas pesquisas na história da música brasileira, sobretudo na história social do samba, dizem que a palavra bossa já existia desde a década de 30. Nós sabemos que um dos grandes sambistas do Brasil, Noel Rosa, em um dos seus sambas, já usava essa palavra. Ele dizia mais ou menos assim: o samba, a prontidão e outras bossas são nossas coisas. São coisas nossas. Então a palavra bossa, ela já designava, no final da década de 50, um jeito novo de se fazer alguma coisa, um jeito novo de ser alguma coisa. Então, quando nós pegamos a palavra bossa, e levamos em consideração essa renovação do samba, passou-se a utilizar essa expressão para designar algo novo, um jeito novo de se tocar o samba, um jeito novo de se cantar o samba, um jeito novo de harmonia, por exemplo, de letra, de síncope e por aí afora. Tudo bem? A morada existencial desse movimento, a morada existencial da Bossa Nova foi o Rio de Janeiro da década de 50, foi a Zona Sul, foi a Copacabana. Todos nós sabemos que o Rio de Janeiro, então capital da República Brasileira, era uma espécie de meca da música brasileira. Era lá no Rio de Janeiro que estavam os grandes músicos, os grandes turistas norte-americanos, diretores, atrizes, atores. O Rio de Janeiro era, sem dúvida, a capital nacional da música, sem desprezar os outros estilos regionais, sem desprezar as outras formas de se fazer música nesse Brasil afora. Mas como o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, era justamente que lá estavam as grandes gravadoras, era lá que estava, sobretudo na Zona Sul, as grandes lojas de disco. E um detalhe bastante interessante: no Rio de Janeiro, no final da década de 50, existiam várias músicas, existiam vários autores, existiam vários experimentalismos acerca da música brasileira, sobretudo do samba. E um detalhe chama a atenção: em algumas lojas de disco haviam clubes. Existiam no Rio de Janeiro clubes musicais e um deles, o maior, era o Sinatra Farney. E era justamente lá que se reuniam jovens compositores, jovens músicos que viriam dar início a esse movimento, a esse novo estilo de se tocar e de se cantar o samba, conhecido como Bossa Nova. Tudo bem? Nós sabemos que a Bossa Nova ela tem uma certidão de nascimento. Trata-se de um ano-chave que remonta a 1958. Neste ano, um baiano, violinista, conhecido como João Gilberto, lançou um disco conhecido como Chega de Saudade. Nesse disco existiam somente duas faixas: Bim Bom, produzido pelo próprio João Gilberto, e a outra faixa que era Chega de Saudade, produzida, criada e elaborada pelo Tom Jobim. Para os historiadores que se debruçam sobre a história da música brasileira e sobretudo sobre a história da Bossa Nova, é unanimidade dizer que a partir de 58, com o disco Chega de Saudade, começa a Bossa Nova. Começa a trajetória dessa nova forma de ver o samba, dessa nova forma de se cantar, de se produzir, dessa nova forma de pensar o samba brasileiro. Agora nós vamos analisar algumas características que são pertinentes, algumas características para que você entenda como a Bossa Nova ela mudou, como a Bossa Nova foi modificando, foi relendo o nosso samba tradicional. Mas, Rubem, o que eu devo entender por samba tradicional? Era aquele samba que estava em voga no Brasil
e também, fundamentalmente, em algumas outras regiões caribenhas, em outras regiões daqui da América do Sul. Era o chamado samba-canção. O samba-canção ele tinha algumas características que foram praticamente eliminadas com o avanço da bossa nova. O samba-canção cantava e tocava o amor trágico, a tragédia, a traição, o amor perdido. O samba-canção, na verdade, tinha uma espécie de arroubos de amor perdido, de traição, de perda. Ou seja, esse samba-canção, ele não era muito bem visto por esses jovens compositores, por esses jovens músicos que queriam um samba mais clean. Um samba, na verdade, mais simples, uma forma de cantar o samba, digamos assim, mais leve, mais intimista, mais harmoniosa. Então, na década de 50, esse samba-canção que gerou grandes divas, nós sabemos perfeitamente, e grandes cantores. Nós sabemos que o samba-canção era ainda muito forte no Brasil e, sobretudo, no Rio de Janeiro. Ele legou, por exemplo, algumas divas, como Maísa. Lembra Maísa? Meu Mundo Caiu. Dolores Duran, A Noite do Meu Bem. João Maria, Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, Ninguém Me Chama de Meu Amor. Esse samba força, esse samba tragédia, esse samba marcado por sofrimento foi substituído por um samba, repito, mais leve, por um samba, digamos assim, mais intimista, por um samba mais alegre, por um samba mais feliz, tudo bem? Então é a partir do final da década de 50, com esse LP gravado do João Gilberto, que nós temos o nascimento do que nós conhecemos como Bossa Nova. Rubem, o que foi alterado? Foi alterado os arranjos, foi alterado a letra, foi alterado, na verdade, o próprio modo de tocar. Nós sabemos que os historiadores, quando estudam Bossa Nova, eles percebem muito bem o seu fundador. Aquele, na verdade, que abriu as portas desse admirável mundo novo da música brasileira, desse admirável mundo novo do samba. Eu estou falando de João Gilberto. Vai minha tristeza e desarame, sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Se você já observou João Gilberto tocar, se você já ouviu alguma música cantada por João Gilberto, você percebe uma das grandes características que fundamentam a bossa nova. João Gilberto gruda no violão. João Gilberto é o violão é João Gilberto. E quando João Gilberto canta, você percebe que ele tem um tom intimista, um tom retraído, bastante calmo. Se você perceber, na verdade, o maestro Júlio Medalha, ele dizia que quando João Gilberto cantava, ele, na verdade, cantava e falava ao mesmo tempo. É um tom muito baixo, é um intimismo muito forte. O Roberto Menescal, numa das suas entrevistas, ele diz que essa questão do samba de um tom muito baixo, de um tom muito intimista, muito, na verdade, retraído, vem de uma característica muito interessante da história da Bossa Nova. Se a Bossa Nova começou nos apartamentos da Zona Sul do Rio de Janeiro, sobretudo em Copacabana, no apartamento da Nara Leão, uma das musas criadoras da Bossa Nova, o Roberto Menescal diz que era muito comum os vizinhos reclamarem do barulho. Então, na verdade, esses jovens compositores, esses jovens músicos, esses jovens arranjadores, fundamentalmente como Nara Leão, João Gilberto, Tom Jobim, Roberto Menescal, Ronaldo Boscoli, o grande poeta, né, Vinícius de Moraes, essa galera todinha que protagonizou o início da Bossa Nova começou a perceber, não é isso? Que eles deveriam cantar num tom menor. É aí, na verdade, que começa aquela ideia do eu sei que vou te amar. Aí depois diminui. Eu sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar, mas em cada despedida eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar. Além dessa releitura feita na batida, na harmonia e na melodia do então samba-canção, nós sabemos que a Bossa Nova teve uma influência também muito forte do jazz, ou seja, de um tipo de jazz, de um estilo de jazz que nós conhecemos como cool.
Esse tipo de jazz era muito tocado por um americano chamado Miles Davis. E para alguns historiadores, para alguns pesquisadores, os bossa novistas também se valeram dessa batida, dessa característica que marcou o que nós conhecemos como cool jazz. E nós sabemos, na verdade, que na história do samba, sempre nós temos Santíssimas Trindades. Quem não lembra do samba lá da década de 20? Quem não lembra, por exemplo, do samba lá do bairro do Estácio? Nós tínhamos lá uma Santíssima Trindade. Donga, João da Baiana, Pixinguinha. Na Bossa Nova não foi diferente. Na Bossa Nova nós tínhamos, na verdade, 3 grandes reis magos do samba. Ou seja, 3 homens que formavam o que nós chamamos de Santíssima Trindade. Cada um com seu talento. Cada um com a sua especificidade. Se você pegar, por exemplo, João Gilberto, ele traz para o samba, ele traz para a música uma nova batida. Ele traz para a música uma nova harmonia, que é esse tom intimista, leve, quase falado de se cantar o samba. Se você pegar, por exemplo, o Poetinha, como era chamado, o Vinícius de Moraes, que já era conhecido como um grande poeta no Brasil afora, o Vinícius de Moraes simplesmente muda a letra. Aquelas letras que cantavam o fracasso, aquelas letras que falavam dos grandes arroubos de amor perdido, foram transformadas em letras tranquilas, letras suaves, melodias que falavam do amor. Não o amor sôfrego, não o amor sacrílego de um João Maria. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Mas o amor positivo, eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida, eu vou te amar. O Vinícius de Moraes traz melodia, traz poesia para a Bossa Nova. E o nosso grande Tom Jobim, um grande arranjador, traz, na verdade, para essa nova releitura do samba, novos arranjos, por exemplo, um piano extremamente magnífico. Então são esses 3 homens que praticamente estão na fundação, na organização do que a gente chama de Bossa Nova, tudo bem? Mas a Bossa Nova não pode estar desligada das questões políticas. Nós não podemos dissociar música, não é isso? De questões políticas. No início da década de 60, naquela confusão que teve sobre a saída do Jânio Quadros, né? O início, na verdade, do governo do João Goulart, se ele entrava ou não entrava, se ele governava ou não governava. Ou seja, esse período de instabilidade institucional, esse período de crise política acabou afetando a música brasileira, acabou afetando a Bossa Nova. Em 1962, a ala um pouco mais à esquerda da Bossa Nova, junto com Carlinhos Lira, junto com o poeta concretista Ferreira Goulart, o Duvaldo Viana, né? Essa galera todinha criou, em 1962, no Rio de Janeiro, o que nós conhecemos como CPC, Centro Popular de Cultura. O CPC era ligado diretamente à União Nacional dos Estudantes. E o CPC tinha como objetivo fundamental levar a arte, a música, a pintura, o cinema, por exemplo, o teatro, às massas. Foi justamente neste momento que nós temos o primeiro racha ideológico da Bossa Nova. Carlinhos Lira, Nara Leão, Edu Lobo, Marcos Valle, Dori Caymmi, por exemplo, dentre outros. Essa galera todinha simplesmente passou de um modelo de cantar, de um ritmo de cantar para outro. Ou seja, a partir daquele momento, com o CPC, com a UNE, nós temos o primeiro grande racha da Bossa Nova. Ou seja, esses bossa novistas da primeira geração passam a cantar questões sociais. Porque se você pegar as primeiras letras da Bossa Nova, Chega de Saudade, Serenata do Amor, né, Garota de Ipanema, todas essas primeiras músicas do final da década de 50 e início da década de 60, tocadas pelos bossa novistas, eram músicas descompromissadas com a questão social. O Rui Castro, no seu livro, ele deixa bem claro o seguinte: a Bossa Nova, ela canta o calçadão, né, de Copacabana para onde? Para o mar. O banquinho, o barquinho, a garota de Ipanema, a beleza, o amor, a própria natureza. Ou seja, essa ala um pouco mais radical e social da Bossa Nova canta do calçadão para dentro. Questões sociais começam a aparecer e começam a figurar nas letras, nas canções, nas músicas. Ou seja, o racha maior se torna em 1964. Por quê? Porque esses bossa novistas como Edu Lobo, Nara Leão, Carlinhos Lira, eles começam, na verdade, a se aproximar daqueles sambistas do morro, fundamentalmente daqueles sambistas que ainda faziam uma espécie de samba mais raiz. Tranquilo? Nelson Cavaquinho, por exemplo, nós temos Zé Quete
e por aí afora. Em 1964, depois do golpe, depois que os militares ascenderam ao poder no Brasil, em dezembro de 1964 foi realizado no Teatro Arena do Rio de Janeiro um show que marcou definitivamente uma espécie de ruptura com a primeira geração da Bossa Nova. E aí nós temos 3 grandes músicos, 3 grandes cantores, Zequete, Nara Leão e João do Vale. Rubem, nome do show, Opinião. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Essa é uma letra de música produzida fundamentalmente pelo Zequete. Nara Leão cantou, depois Maria Bethânia assumiu o lugar de Nara Leão e João do Vale representou o regionalismo do Nordeste, cantando Carcará. Carcará é uma ave do sertão. Carcará pega, mata e come. Você já sabe muito bem para quem era dirigida a crítica da música Carcará. Então essa primeira geração da Bossa Nova vai continuar cantando o Barquinho, vai continuar cantando a Garota de Ipanema, quando um grupo da Bossa Nova resolve ir para um outro caminho. Os historiadores dizem que o final da Bossa Nova é no primeiro Festival da Canção, em 1965, em São Paulo. Ou seja, nesse festival nós temos uma música daquele que foi considerado um dos fundadores da Bossa Nova, Vinícius de Moraes, interpretado, na verdade, por Elis Regina. Ou seja, ele produziu uma música chamada Arrastão. A partir daí, os historiadores dizem que a partir do primeiro festival de música nacional, um novo conceito passou a ser utilizado, o conceito de MPB. Embora fosse um conceito ainda difuso, ele reunia várias vertentes, ele reunia, na verdade, vários fundamentos da música popular brasileira. A Bossa Nova ainda continua. A Bossa Nova é um dos estilos de se tocar o samba mais conhecido do mundo. Se apresentaram no Carnegie Hall, ganharam vários prêmios Emmy, competiram com os Beatles, ou seja, a Bossa Nova é um dos estilos musicais do Brasil mais conhecidos pelo mundo afora. E eu termino esse vídeo deixando para você um pequeno texto do Rui Castro, onde ele deixa bem claro o seguinte: quando Tom Jobim levantava a tampa do piano, o mundo melhorava. Embora o mundo melhorasse em pouquíssimos minutos, nós sabemos perfeitamente que o mundo se tornava melhor pela poesia, pela melodia e fundamentalmente pela leveza da Bossa Nova. As desgraças materiais, as desgraças espirituais, individuais e coletivas eram por um momento esquecidas, porque Tom, além de fazer música, fazia arte. A produtora Reis e o professor Rubens Soares agradecem e mandam um abraço a todos vocês.